Quando eu estive na Feira do Empreendedor, lá no Mato Grosso, que foi até a Licita Net, que me levou para palestrar lá, olha só, pessoal, isso aí foi em 2018. Até 2018, eu não lia termo de referência, nem olhava. Não tinha problema, não tinha nada. Lá nesse evento, a hora que eu estava falando sobre o Compras e o SICAF, a pregoeira estava na primeira fileira, assim, a pregoeira do Sebrae, o que ela disse? Ela disse assim, ó, da importância da leitura do termo de referência. E outra coisa que ela disse muito importante, que é assim, hoje é comum, né, mas a gente encontra falhas e tinha medo de questionar o órgão público, com medo de ficar carimbado lá e ele desclassificar você no pregão. E ela disse que é o contrário. Quanto mais a gente questiona, melhor para eles, porque às vezes tem erros que eles não enxergaram e que a gente ajuda eles a evitar um problema futuro. Então, que tudo isso é muito bem-vindo e a importância do TR, que eu também não lia, não. Éder, a importância do fornecedor ler o termo de referência. Caso prático, já aconteceu comigo, como pregoeiro. A gente fez a licitação para comprar estante. A especificação que estava na estante era a altura de 3,20. Até onde a gente descobriu que uma altura dessa não tem no mercado. Tanto que eu olhei para cima, porque eu não vi também, não. De 3,20. A empresa participou da licitação, ganhou, deu seu lance, assinou a ata. Na hora que a gente mandou o empenho para solicitar, aí que ela foi questionar, dizendo que não tinha estante de 3,20 no mercado, mas aí já era. O momento dela questionar já passou. Mas por que ela entrou nessa enrascada? Porque não leu o termo de referência nem o edital direito. No termo estava certo. Isso, mas aí o que acontece? É aquela. Muitas vezes o servidor ele não tem esse conhecimento do mercado, do que ainda está no mercado e o que não está. Então, cabia ao licitante fazer esse auxílio, mandar um esclarecimento, uma impugnação. Vou dar um exemplo que aconteceu disso aí. Um amigo meu, ele pegou e falou, participou de uma licitação com a empresa, outra empresa dele, para vender essas estantes de aço que monta, sabe? Ele ganhou essas estantes e entregou lá no Belém do Pará. Entregou as estantes, tudo. Aí passou um tempo, ele entra em contato comigo. Éder, ó, me ajuda, você vê como você conhece alguém, eu preciso receber. Aí ele pegou, qual que era o problema? Já estava mais de 90 dias que ele não recebia. Por quê? Porque ele não leu o termo de referência, no edital falava da estante, só que no termo de referência falava que tinha que entregar em tal órgão montado. E ele entregou na caixa, do jeito que veio, aquele negócio meu ali, você entendeu? Aí o que aconteceu? Ele estava naquele negócio, mas eu não vou montar porque não veio falando isso. Aí depois descobriu que estava. Falei, Guilherme do céu, ele estava contratando advogado e tinha pago até um valor alto para um advogado que estava no curso, para o cara dar sequência. Falei, não vai adiantar nada. Enquanto você não resolver o problema lá, não vai. Aí ele resolveu o problema, passou um tempo e recebeu. Vou dar um exemplo que acontecia comigo. Eu vendia foco de teto cirúrgico. Qual o problema do foco? O foco de teto, você tem que instalar o foco, rapaz. E aí tem que ter aquilo que o professor André disse. Tem que ter a engenharia já em cima para aguentar. Porque o foco de teto, você não chega nessa parede que põe. Se não tiver a estrutura na parede, a fiação, não tem como instalar. E o que acontece? Eles vendiam o foco no primeiro momento, eu não sabia também. O foco chegava na Secretaria de Saúde de Pernambuco, que era em Paulista, e ficava parado. Aí não recebia. Daí um dia a engenharia clínica entrou em contato comigo e falou assim, não, enquanto você não instalar e a gente ir lá atestar para ver se está tudo funcionando, a sua nota não vai para pagamento. Daí ela falou assim, e isso está no termo de referência, que eu não lia.